E o Negrutti está desde os 10 anos no São Paulo, esperando a sua oportunidade, e parece que essa oportunidade agora pintou, hein? Vamos ver, pelo menos uma sequência aí com o técnico Hernan Crespo. Quero contar um pouco da história dele, e é um jogador que é muito aplicado no dia a dia e gosta muito do São Paulo. Vou trazer esses detalhes para vocês. E Juliano Galopo bateu a meta, não é mais jogador do São Paulo Futebol Clube. Juliano Galopo bateu a meta e será comprado pelo River Plate. O camisa 34 da equipe argentina, que chegou também às quartas de final da Copa Libertadores da América, ficará em definitivo. Antes dele bater a meta, a gente já tinha conversado por aqui de que, independentemente se essa meta fosse batida, e que era um consenso de que tranquilamente seria batida, o staff do jogador já estava trabalhando para a permanência do atleta em definitivo, se adaptou muito bem lá ao futebol argentino. Depois de um início ali meio conturbado, a torcida também está gostando das atuações do Galopo. Agora ele está atuando mais na frente, né, como uma espécie de segundo atacante, às vezes até fazendo a função de falso 9. Agora ele ficará em definitivo. O novo contrato dele deve ter duração por pelo menos mais 3 temporadas. O Galopo, ele disputou 28 partidas com a camisa do River Plate e 23 delas como titular. E aí, se a gente for pegar a média ali, porque na cláusula do Galopo estava estipulado o seguinte, é a mesma do Enzo Dias. Pega a temporada inteira do River Plate. Se o Galopo atuasse por pelo menos 50% dos jogos do River Plate, ou seja, metade dos jogos, com uma média de 45 minutos, então você vai somando todos os minutos que ele teve em campo, aí você faz uma média. Bom, ele bateu a primeira meta, que é 50% dos jogos? Legal. Aí vamos fazer a média. Deu 45 minutos. Então, pum, bateu a meta. Então, o River Plate tem mais jogos até o término da temporada, mas que, mesmo se ele não jogar mais esses jogos, sequer um minutinho, a sua meta já está batida e ele não será mais jogador do São Paulo. Com isso, a transação, o São Paulo ganha 21,6 milhões de reais na cotação atual, que dá algo em torno de 4 milhões de dólares. Só que, e esse valor, lembrando, o São Paulo tinha 100% do Galopo. Nessa cláusula está a compra de 60% do Galopo. Então o São Paulo ainda vai manter 40% do argentino, visando uma venda futura. Vai que ele continue se destacando aí no River Plate, apareça uma proposta aí num futuro não muito distante para ele, e aí o São Paulo ainda pode ganhar e quem sabe até recuperar todo o investimento que foi feito no Juliano Galopo. Só que essa grana não vai ser totalmente destinada ao São Paulo, porque já há um sinal verde ali por parte do River Plate de abate o valor que o São Paulo teria que pagar do Enzo Dias, que o Enzo Dias também bateu a meta, ficaria algo em torno de 11 milhões. Então você pega os 21, subtrai os 11, o restante aí sim o River Plate pagaria para ficar em definitivo com o Juliano Galopo. O que você acha dessa história toda, desse abatimento aí, desse valor do Enzo Dias? O que você achou também da passagem de Juliano Galopo como jogador do São Paulo? Chegou meio estranho, era um investidor, até agora essa história, até hoje, não foi muito bem explicada. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Acho que é muito importante para a confiança pessoal dele, mas ainda é cedo para falar que ele pode recuperar com muita facilidade a vaga nesse ataque, né? Precisa ainda, ele tá devendo e sabe muito bem que ele vai ficar devendo aí por alguns jogos ainda, assim. Gabi, eu acho que essa dívida dele é histórica, tá? A gente até brincou, eu até falei que quando ele começar a comentar jogos ali nas plataformas, ele vai no Morumbi, a galera vai falar, pô, Luciano, e aquele jogo contra a LDU, em que você perdeu 8 gols? Aquilo é inesquecível. Cara, o Luciano é importante. Eu sei que a galera tá brava com ele, concordo com o Chacon que ele tem muita responsabilidade na não classificação do São Paulo contra a LDU. Então, acho que ele sabe disso, tanto é que no gol ontem ele demonstra isso. Mas, cara, com todo respeito aos outros, se hoje a gente olhar para o nosso banco, para as nossas opções, o melhor que a gente tem é Luciano e Ferreirinha e o Luca. Os outros 3 ali vão completar quando precisar, como foi ontem, vão ter oportunidade às vezes, vão ter que estar preparados, mas se a gente olhar para as melhores características, tecnicamente, de poder ofensivo, de finalização,
Não tem como não falar que não são os três, cara. Luciano é importante. Eu acho que o Crespo, a única coisa que ele tem que fazer, além de saber gerir o Luciano, eu acredito que o Luciano nem jogaria ontem, tá? Se tivesse 10 contra 10, 11 contra 11 ainda, e o São Paulo ganha de 2-0, ele nem colocaria o Luciano. Ele daria ontem folga pro Luciano, mas aí com a menos, ele talvez pensou que a experiência do Luciano pudesse trazer outra coisa, mesmo eu discordando, eu preferia um pouco mais de mobilidade ali do Ferreira ou do Luca, enfim, isso é outra história, mas eu acho que o Crespo, ele tem que entender que, assim, contra a LDU, o Luciano, não é que o Luciano, ele estava perdendo as oportunidades criadas. Então, teoricamente, ele estava mal. Contra o Ceará, o Luciano não estava conectado no jogo, ele não estava ali para jogar, ele estava completamente desconectado do jogo e dos companheiros. Esse tipo de coisa, o Crespo tem que tirar. E não é demérito tirar, não deixar o jogador ficar ainda cada vez mais exposto. Porque tem gente que vai pensar, pô, se ele tirar, ele vai queimar o cara. Não, se ele deixar em campo e o cara continuar desconectado no jogo, ele vai queimar o cara. Porque aí ele vai ser cada vez mais vaiado. Então, cara, o que a gente tem de melhor, Luciano e Ferreirinha, Luke e Luciano, vai. Não tá legal? Mano, sai. Sai no meio tempo. Sai com 10 do segundo tempo. Dá a chance pro cara, porque hoje é o que a gente tem de melhor. Mas se não estiver bem, tira. Não tem problema nenhum em tirar. Eu só não acho que ele tem que ficar insistindo e de novo. E talvez ele jogue um jogo importante, como é o do Palmeiras. E no próximo jogo ele comece no banco e aí ele vai dando um pouco de respiro pro Luciano. Então acho que ele tem que ter esse jogo de cintura, esse timing aí, que até agora ele tem acertado, principalmente na escolha inicial e como gerir a entrevista e o pós-jogo. Durante o jogo, eu discordo um pouco da leitura e das atitudes do Crespo, mas eu acho que o tratamento com o Luciano tem que ser: Luciano, eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você, você tem que estar bem, você é o meu matador, é o meu fazedor de gols, tem que estar bem. Tá bem? Fica. Não tá? Sai. Luciano, te tirei para não te expor, mas eu ainda preciso de você, cara. Pô, preciso de você, irmão. Isso é uma coisa que eu acho que a gente cobra desde o Zubeldia, de não tratar o Luciano como um cara intocável, né? Porque, assim, é um jogador como qualquer outro que vai ter altos e baixos. E aí você tem que ter essa leitura de quando ele tá em baixa, não prejudicar o coletivo. E isso é uma coisa não do Crespo, é do Zubeldia e de qualquer outro anterior. E vamos imaginar, Crespo, amanhã ele acorda de cu virado com o São Paulo e fala: pedi demissão, não quero mais. Chegou o Ilcinho para ser treinador, Chacon, que bosta de treinador, qualquer outro. Tem que tratar da mesma forma, né, Wilson? Mas, não, eu concordo, Charcas. Eu só acho que assim, todo treinador tem os seus preferidos, fato. Sim. E todo treinador tem uma metodologia ou uma superstição de que, assim, o Luciano com o Zubeldia, eu acho que por 3 vezes ele faz gol ali nos 5 minutos finais do jogo. Tem um jogo até da Libertadores que ele acerta um pombo sem asa da intermediária bem no finalzinho do jogo. Aliança, acho, né? Ano passado, talvez logo que o Zubeldia chega, não? Um dos primeiros jogos do Zubeldia na Libertadores. Acho que foi contra o Tajeres, Ele pega, acerta um pombo sem asa no final. E aí o treinador vai falando: cara, eu não posso mexer nesse, porque ele pode me decidir um jogo nos últimos 5 minutos com uma finalização. Então, tipo, mano, isso acontece em 85% dos casos. O treinador, ele se apega nisso. Eu acho que, assim, entendendo o momento, eu concordo com você, Chacon, eu não teria esse tipo de atitude, o treinador Wilson. O Luciano tá bem, fica. O Luciano não tá bem, sai. Só que nessa situação que ele tá, e devido à comemoração dele ontem, que foi tipo, puta, sai piano, e isso pode voltar no próximo do jogo, pode ser pior ou melhor, eu teria esse tipo de atitude. Luciano, chega aí, eu preciso de você, irmão, só que eu preciso que você saia dessa zona nebulosa que você tá. Ontem era jogo para você xingar todo mundo, sair xingando os caras, do que sucumbir à pressão. Ontem ele sucumbiu à pressão que ele estava sentindo. Ele ter ajoelhado, sentido e tal, não sei o quê. Irmão, sai dessa, eu preciso de você, cara. E aí no outro dia, aí, irmão, tá bem? Vai jogar, hein? Não sei o quê. Só que se ele não estiver bem, não tem problema nenhum. Só sai, sabe? Eu acho que esse é o momento dele ajustar esse timing pro Luciano, assim. Mas, cara, a importância do Luciano na história recente.
o tanto de... Tem gente que fala assim, eu vi ontem, até na minha live, os caras falaram, o Luciano só faz gol contra time pequeno, irmão. Tem gente que nem contra time pequeno faz gol. O Luciano tem 70 e poucos gols, ele já mostrou até que em mata-mata ele ajudou pra caramba. Não tem como falar da importância do cara. Vocês estão bravos com ele pelo que aconteceu? Suave, eu também fiquei putaço. E falei que teria que ter cobrado ele, porque ele tem culpa no cartório. Mas negar que hoje ele é o nosso principal matador, o que finaliza melhor, a nossa arma mais potente para fazer gol, é loucura. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, vamos lá. Felipe Negrutti, o cara chegou criança no São Paulo. Desde os 10 anos ele está em Cotia, passou pelas categorias de base ali, né? Sub-11, Sub-12, Sub-13, 15, 17, 19, enfim, todas as categorias de base do São Paulo até ser o capitão, volante, sempre como volante, né? Capitão do time campeão da Copinha, né? Então o Negrutti, já em 2023, ele já tinha, com o Dorival Júnior, o Dorival já tinha demonstrado interesse em utilizar o jogador, né? À época, a dupla de ataque era Pablo Maia, tinha Gabriel Neves, o Alisson ainda não era aquela dupla Alisson-Pablo Maia, né? E os jogadores também tiveram lesões e tal, e o Negrutti era um jogador que vinha chamando atenção pelo desempenho na base. Havia uma promessa de que ele seria mais utilizado e algo que acabou não acontecendo. Dorival Júnior foi embora, chega o Carpini fica pouco tempo, logo é pressionado, aquela coisa toda, vem Zubeldia, fica um período a mais, aliás o Zubeldia recebia muitas críticas por não o utilizar ou não olhar para a base, o Negrutti acabou ficando na fila, e também depois aí a chegada do Hernan Crespo, numa necessidade, né, por falta de jogadores na posição. O Negrutti, que sempre treinou muito bem também como zagueiro, como defensor, foi um jogador que acabou ganhando o destaque, né, nos treinamentos para poder chegar e ter essa oportunidade. Mas fato é que hoje ele é um jogador de 21 anos, tá no São Paulo há muito tempo, são 11 anos de São Paulo, é um jogador que poderia virar para os seus representantes e falar, olha, procura um clube aí para mim, quero jogar, quero ter mais minutagens, ou virar para a diretoria e falar, me empresta, aquela coisa toda, mas não, ele preferiu apostar e esperar a oportunidade chegar, né? Então assim, quem convive com o Negrutti no dia a dia, e eu pude conversar depois desse jogo, a palavra resiliência vem no diálogo, na conversa. Olha, o Negrutti é um jogador que é muito resiliente, é um jogador que espera a vez dele, é um jogador muito compenetrado com o trabalho, é um jogador que assim, ele é dedicado ao dia a dia no São Paulo, é o cara que sabe que vai surgir uma oportunidade. E agora a oportunidade, quando surge, o cara tem que agarrar. E agarrou bem, né? Ele já tinha feito um bom jogo contra o Santos, é bem verdade, e esse jogo é um jogo que é meio que um case para ele. Então o Negrutti é um jogador jovem, é um jogador que pode te dar mais de uma função, e é um jogador que é extremamente trabalhador dentro do clube, é um cara que não faz biquinho, é um cara que não fica bravo, sabe aquele jogador que fica bravinho, quer ir embora? Acontece, e é natural também pela idade, pela ansiedade de querer jogar. Mas o Negrutti me parece ser, pelo que eu pude apurar e conversar com pessoas próximas, aquela coisa toda, conversar com pessoas do clube, me parece ser esse jogador que sabe onde está, quer estar onde está e quer aproveitar a oportunidade. Então, é um jogador que o Hernan Crespo pode contar, ganha confiança, ganhou uma estrelinha, sem dúvida nenhuma, com a comissão técnica, e de fato, a gente fica na expectativa que ele tenha mais atuações, boas atuações, porque de fato, um jogador como ele, um jogador como o Negrutti, hoje é um jogador muito importante para a função que ele faz, pela possibilidade de mais de uma função que ele dá ao treinador, é muito importante. E com a quantidade de desfalques que você tem ali na zaga, né? Na volância, você tem ali desfalques e você pode usar o Negrutti. Então é um jogador importante e é um jogador que soube aproveitar a chance que teve. Vamos ver, né, se ganhando oportunidades, indo pro, né, time de cima, se firmando no time principal do São Paulo, o São Paulo não se desfaz rápido do jogador como se acabou se desfazendo de outros atletas que subiram de Cotia. Então o Negrutti é um jogador que agora vira meio que bola da vez dentro do clube. E vocês, o que vocês acham? Dariam mais oportunidades? Deixa aqui então seus comentários sobre esse jogador jovem de 21. Protestos da torcida para o presidente Júlio Casares estão crescendo cada vez mais. Aconteceram 2 protestos importantes que a gente vai trazer mais detalhes. O primeiro aconteceu na sexta-feira no confronto entre São Paulo e Ferroviária.
O São Paulo viajou para enfrentar a Ferroviária pela primeira partida ali das quartas de final do Paulistão Sub-20. A partida terminou em 0-0, agora o São Paulo vai decidir em Cotia. E aí durante ali essa partida, né, deu para perceber nas arquibancadas que teve ali alguns torcedores colocando algumas faixas de Fora Casares e também pressionando a diretoria. Até na partida contra o Fortaleza, eu fui alertado na sexta-feira, e aí fui depois olhar e realmente dá para perceber na transmissão da Cazé TV que após o término da partida também a parte dos visitantes ali cantaram, fizeram cânticos ali contra o presidente Júlio Casares e também o Carlos Belmonte. Então, mais protestos ali. E mais recentemente, ali na Via Dutra, teve uma faixa de protesto contra o presidente Júlio Casares, estava ali na passarela da Dutra, ali em Guarulhos, com o termo, abre aspas, Fora Casares. Então é a torcida, não só a torcida organizada, mas o torcedor comum também, que tem feito os seus protestos, também nas redes sociais, vira e mexe agora você acaba percebendo a hashtag Fora Casares, Fora Belmonte. Então os torcedores ali, não só organizados, mas o torcedor comum também está pé da vida com o Júlio Casares por conta das últimas decisões. Ele até publicou uma nota recentemente durante o protesto antes da partida contra o Ceará, se desculpando pela desclassificação na Copa Libertadores da América, e aí agora a torcida ainda continua pressionando bastante o presidente. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. São Paulo faz uma nova nota, na verdade, para atacar o Flamengo em conjunto ali com outros clubes da Libra, e a Libra tá pegando pesado ali em relação ao Flamengo. Eu vou trazer na íntegra aqui a nota do São Paulo referente aí essa nota oficial que foi publicada no site oficial e nas redes sociais. Seguinte, abre aspas aqui para a nota. Observamos com surpresa a postura do Clube de Regatas do Flamengo que, por um lado, requerer segredo de justiça em uma ação judicial e, por outro, divulgar à imprensa informações relacionadas e distorcidas, induzindo até mesmo parte da imprensa especializada a erro e disseminado desinformação. E aí, a Libra e os clubes, eles detalham algumas questões que eles estão afirmando que é falso as alegações por conta do Flamengo, por parte do Flamengo. Primeira informação que seria falsa aqui, de acordo com a Libra. É falso que o Flamengo afirma que deseja diálogo. Quem interrompeu o diálogo foi o Flamengo, com medida liminar sem urgência, obstruindo o fluxo de caixa dos demais clubes da Libra, com o objetivo de pressioná-los economicamente e sem que estes sequer tenham sido ouvidos no processo. Ato que contradiz o espírito associativo e é exato oposto do diálogo. A Libra representa a vontade coletiva de seus membros em construir uma figura liga robusta e sustentável para o futebol brasileiro, na busca por soluções que beneficiam a todos e não só ao Flamengo. Segunda questão aqui que o São Paulo e a Libra alegam que são falsos por parte do Flamengo. É falso que o Estatuto da Libra seja omisso sobre os critérios da distribuição de receitas da audiência. A regra de distribuição da receita negociada coletivamente pela Libra está descrita no Estatuto. Foi aprovada em Assembleia Geral, por unanimidade, inclusive pelo próprio Flamengo, e sem ressalvas. Portanto, também é falso que o clube não tenha concordado com a forma de determinação de audiência descrita no Estatuto da Libra. É falso também que o cadastro não é audiência. O Flamengo, e que é falso que o Flamengo queira respeitar as decisões dos demais clubes. Insatisfeito com o critério de audiência previsto no Estatuto da Libra, o Flamengo propôs que a métrica fosse alterada pelo número de cadastro de torcedores. Cadastro não é audiência e não se enquadra e nem é mencionado no critério previsto pela Libra. Além de tudo, a Libra fala que é falso que o Estatuto da Libra assegura um valor mínimo garantido em benefício do Flamengo. É falso também que o Flamengo tenha voltado contra a mudança das regras, e é falsa a alegação de que o Flamengo precisaria fazer uso de uma liminar para evitar prejuízos. Então, o São Paulo e a Libra batem forte no Flamengo por conta dos últimos atos da equipe e, além de tudo, pede realmente que parem de ser divulgado informações que estão contra ali o que foi topado no Estatuto. E aí, para finalizar a nota,
O São Paulo escreve: o futebol não tem o dono, tem milhões. Tem 212 milhões de donos, que são torcedores espalhados pelo Brasil. O que você acha dessa briga entre São Paulo, Libra, Flamengo? O São Paulo está se fazendo valer daquilo que foi concordado com o Flamengo. Quero saber a sua opinião nos comentários. O que você achou aqui? Que eu não gosto muito, mas não tem outras opções. Eu não acho que ele vai com o Luiz Gustavo e Negrucci. O Luiz Gustavo pega a vaga ali que é do Arboleda, por exemplo. O Luiz Gustavo não joga pela direita, né? Ele é canhoto. Sim. Então acho que sai Luiz Gustavo, sai Negrucci e entram Alan Franco e Arboleda. O Ferrarese... Ainda não. Hoje ele teve uma evolução legal, tá? Ele foi convocado, inclusive, para a seleção venezuelana. E ele não deve... Venezuela... Pode falar. Não, Venezuela... Porra, é repescagem. Vai ter que jogar mesmo. Foco é repescagem, meu irmão. Não foi nem para repescagem, Ale. Ah, é verdade, foi a Bolívia. Aí, ó, não foi nem para repescagem, gente. Vai ser amistosos. E aí ele foi Maurício, convocado. tá tudo errado. Aí eu fui checar essa situação, é porque na data FIFA ele terá condições de jogar alguns minutos, ou seja, quando ele voltar da data FIFA, ele já estaria disponível, mas não deve, a princípio, jogar contra o Palmeiras, porque hoje ele só fez um trabalho ali no campo, mas com a preparação física, então ele não deve jogar contra o Palmeiras, mas deve ir para a data FIFA com a seleção venezuelana. Mas não deve demorar, não deve demorar para voltar. Já não gostei. Bom, aí aqui a gente vai tirar o Wendel, né, com todo respeito ao jogador que jogou bem até na partida de ontem, mas o titular é o inquebrável Enzo Dias. Que jogador, né, Maurício? Pois é, a gente tem que pensar nisso, né, aqui tentando adivinhar o time do Crespo, mas também dando a nossa opinião sobre o que é melhor, né? O Palmeiras está voando, tem essa dupla que está muito entrosada. O Flaco Lopes, que é um jogador mais móvel, e o Vitor Roque, que é um capeta, né? Muito veloz. Então essa zaga não pode ser lenta. E não pode vacilar. Então, você poderia, de repente, colocar o Arboleda do lado direito e o Luiz Gustavo mantido na sobra, que ele foi muito bem ontem. Mas será que na velocidade? Não sei. O Alan Franco é bom para marcar grandes jogadores, assim. Ele é malandro, ele tem experiência. Então, mas geralmente quando joga pela esquerda, né? Infelizmente. A esquerda é melhor. Eu não sei mas por que não inverter o Arboleda pela direita e o Alan Franco na sobra? Mas o Arboleda saindo jogando é um horror, né? Tá aí, mas o que nós teremos é 3 zagueiros de ofício mesmo, né? Enzo Dias e o Cédric. Cédric ou Mailton? E aí? Cédricão. Eu acho que Cédricão também. Acho que vai Cédric. Até ele foi substituído, né? Foi substituído, acho que pensando nisso. Rodriguinho também, a meu ver, ele vai deixar o Rodriguinho no time. O Alex, só atualiza pra gente. Novidades sobre a lesão do Tolói lá, que ele saiu com incômodo no jogo contra o Ceará. O que foi? Depois do jogo contra o Ceará, me falaram que ele volta contra o Grêmio. O Grêmio é dia 16. Volta contra o Grêmio ou no jogo seguinte do Grêmio. Então também pós-data FIFA, a expectativa é do Tolói. A lesão dele foi grau 1, foi bem mais simples. Tá. E até foi a mesma questão do Marcos Antônio. Até foi falado que pelo fato de ter sido uma fisgada e o jogador já ter sentido e já ter comunicado, isso fez com que a lesão não se agravasse. Então, já contra o Grêmio, ele já deve estar disponível. E aí
O São Paulo frustrou seu torcedor em 2025 com as vendas de jovens da base que vinham despontando como peças úteis para o time profissional. Mas os São Paulinos ainda podem criar expectativas quanto a outros jovens que estão atualmente no clube. O volante Matheus Ferreira, de apenas 18 anos, é um exemplo disso. O jogador chegou ao São Paulo em 2024, cedido pelo Vasco da Gama em um vínculo por empréstimo e cumpriu com as expectativas da diretoria. Por isso o tricolor exerceu a opção de compra no negócio, estipulada em R$1,5 milhão e manterá o meia em definitivo. Mas a última informação sobre a contratação em definitivo do atleta vem do portal São Paulino. Segundo matéria divulgada na última semana, o planejamento do São Paulo envolve incluí-lo já na pré-temporada para 2026 como um reforço a mais para Hernan Crespo. Assim, a ideia é que Ferreira ganhe sequência treinando com o time profissional para que possa brigar por chances em campo durante o Campeonato Paulista. E aí, torcedor, você acha que Matheus Ferreira tem potencial para ser uma grande revelação do tricolor na próxima temporada? Deixe a sua opinião nos comentários.